O dilema da distração. Uma visão geral da música. Meu nome é Christian Berdahl e vamos passar pouco mais de 1 hora juntos. E o que vou tentar fazer, como disse meu amigo, é tentar que um assunto muito amplo faça sentido. O tempo mais curto que pude compactar para que ainda fizesse sentido foi de 12 horas. Nosso conjunto de 5 DVDs representa os 5 horas de instrução. E ao avançar pelo curso, é impressionante a percepção que você terá ao concluir. Já tivemos jovens, testemunhos incríveis de faculdades, onde os alunos compravam todo o kit para ver em casa com os pais. Louvado seja Deus! Vou tentar reduzir para pouco mais de 1 hora. E vamos começar já. Eu chamo de uma visão geral da música, porque não vai dar para passar todo o material. Vamos começar, mas antes vamos orar. Pai querido, pedimos que o Senhor coloque Tuas mãos sobre este seminário. Sabemos que o diabo não quer que tratemos desse assunto. Senhor, oro para nos ajudar a expor os perigos que nos revelaste apenas em uma área da vida, a música. Abençoa-nos com o Espírito Santo. Que sejamos educados e não entretidos pelos exemplos que serão apresentados. Em nome de Jesus, rogamos Teu Santo Espírito. Amém. Se inscreva no nosso canal para ajudar a compartilhar a palavra de Deus. Algumas perguntas importantes no mundo cristão. A primeira é a música moral ou amoral? Há defensores de um lado que dizem, não importa o que escutamos, a música é amoral. Outros dizem que a música é moral e importa o que escutamos. Estariam ambos certos? De maneira nenhuma. Outra pergunta importante que temos é o que importa mais, é a letra ou o estilo musical? Há 2 perguntas principais, é moral ou amoral, ou se é mais importante a letra ou o estilo musical? Vamos pegar somente 2 perguntas de todo o seminário para analisá-las hoje. Vejamos o que as pessoas do movimento da música cristã contemporânea dizem. Sandy Patty, a música é uma força poderosa, quebra fronteiras. Ela está certa? Sem dúvida, mas muitos artistas, ao usar essa ferramenta poderosa, colocam letras negativas e horríveis. E tais letras entram no coração dos ouvintes e moldam seus valores. Também está certa nesse ponto? Claro. Porque nós, músicos cristãos contemporâneos, não pegamos essa força poderosa, música, e colocamos letras positivas para moldar os valores assim. Tem algo errado com o que ela diz? Não. Mas ela está limitando o que diz. Ao que ela limita? A letra. É o que faz a maioria dos músicos cristãos contemporâneos. Dizem que não importa o estilo musical, só importa o conteúdo real da letra. David Miss, também do MCC do final dos anos 80 e início dos 90, disse: em suma, é preciso focar na letra e no que a música está dizendo. Esse é o meu critério para decidir se a música é boa ou não. Não tem nada a ver com o estilo, mas a letra. O que diz a música? O que dizem as palavras? Como cristãos, podemos julgar claramente desse ponto de vista. Outra vez, esta é a fórmula. Somente a letra. Se a letra é de Jesus, não importa o tipo de música que se ouve. Por outro lado, podemos analisar pessoas como o professor Marshall McLuhan, que tem visão bem diferente disso. A obra dele é uma das principais sobre a mídia. Foi professor, filósofo e acadêmico. Já é falecido. Ele disse, o meio é a mensagem. Ou seja, a música, melodia, harmonia e ritmo em si prepara o homem à virtude e ao vício, ao mexer com as emoções. De um lado, os cristãos dizem que é só a letra.
Mas a academia e a ciência dizem que não. E é a música, estruturas melódicas, harmônicas e rítmicas em si, mexem com o homem. E ainda usam a palavra virtude ou vício ao mover as emoções. Portanto, o modo no qual elas movem as paixões deve servir como princípio base ao julgar se tal música é boa ou não. Faz sentido? Ele diz que não tem nada a ver com a letra. De fato, tem tudo a ver com o estilo musical. Dr. Richard Pellegrino, neurologista, disse que a música tem uma estranha força capaz de despertar uma maré de emoções e imagens humanas, que tem a capacidade de produzir instantaneamente mudanças bastante eficazes em estados emocionais. Ele diz que, num estalo, a música pode mudar estados emocionais. Quem diz é um cara com 25 anos de trabalhos dedicado ao cérebro. Eu ainda não consigo afetar o estado de espírito das pessoas, como a simples música consegue. Ele diz que a música é tão eficaz que, como cientista, ele pode mudar o estado emocional das pessoas mais rápido do que numa sessão de terapia com eles. Talvez estejam tristes, deprimidas. Em vez de falar 1 hora e gastar $150, se eu tocar uma música alegre, seu estado emocional mudará num estalo. Isso é poderoso. Música é remédio e vamos tratar um pouco disso mais adiante. Só a música em si consegue influenciar o ouvinte. Vamos fazer um teste. Fechem os olhos e, ao fechá-los, ouçam a música que vou tocar. Quando terminarmos, levantem a mão e me digam como vocês se sentiram. Estão prontos? Fechem os olhos. Alguém levante a mão e me fale como se sentiu. Diga. Feliz. Alegre. Despreocupada. Vejam só, eu sou um profeta. Vocês iam dizer feliz e alegre. Como eu sabia disso? Não sou profeta, nem filho de profeta. Como eu sabia disso? Sabia, porque a música é uma linguagem. Quando se entende a linguagem, sabe-se o que todos sentirão. Estaria isso mexendo com nossas emoções, sentimentos e pensamentos? Claro que sim. Fechem os olhos de novo. Fechem os olhos. Eu disse para fechar os olhos. Pronto. Ok, como se sentiram? Insegura. Um calafrio descendo pelas costas. Eu também. Cautelosa. Triste. Alguém mais? Algo ruim vai acontecer. Não é incrível? De jovens a idosos, todos assustados. Com medo. Não é incrível? Todos sabíamos que algo assustador iria acontecer. Qual foi a letra que fez com que você se sentisse assim? Interessante. Não a letra. A música é uma linguagem e nós reagimos a ela. Não há tempo para tratar disso, mas se você rodar o mundo, ao ver uma cor ou ouvir uma música, todos, neurologicamente falando, reagem do mesmo modo. Talvez emocionalmente a reação seja diferente, mas quase que universalmente, todos reagem emocionalmente iguais à música. Não é incrível? Mais uma amostra, vamos lá. Fechem os olhos. Sem usar palavras. Ao contar até 3, dê uma expressão verbal de como vocês se sentiram. 1,
2, 3. Amém? Não é incrível? Vocês já sabiam disso. Não há letra dizendo para vocês se sentirem relaxados. Relaxe os pés. Não dizia nada disso. Vocês simplesmente relaxaram. Neuro e fisiologicamente falando, reagimos praticamente do mesmo modo. Calmo, tranquilo. A pesquisa do Dr. Norman, professor de neurobiologia, um comportamento na UCI Irvine, confirma que a música pode despertar temperamentos com rapidez e eficácia como nenhum outro meio. O incrível é que a ciência está descobrindo que a música tem muito poder, desperta temperamentos e uma maré de emoções em um instante. Juntando o que foi dito, a pergunta é: seus pensamentos foram impressionados e influenciados pela música ou não? Suas emoções foram impressionados e influenciados pela música ou não? Vamos juntar isso com uma citação do Espírito de Profecia, Review and Herald. Se os pensamentos são errados, os sentimentos serão errados. E os pensamentos e sentimentos reunidos compõem o caráter moral. Caráter moral. Captaram a mensagem? Eles estão dizendo que os pensamentos e sentimentos reunidos compõem o caráter moral. Então, se ouvimos coisas que moldam nossas emoções e pensamentos, a música é bastante moral. Amém? É simplesmente assim. Se está moldando nossos pensamentos, emoções e sentimentos, trata-se de um componente bastante moral. Para os que argumentam que a música é amoral, não há jeito moral de avaliar o que faz em nossa vida, tal declaração é negligente e imprudente. Aos que estudam o assunto cientificamente, na Bíblia e no Espírito de Profecia, sabemos que tal declaração é falsa. A música é bastante moral. Se me move a influências e ações satânicas, é bastante moral. Se me move a querer estar com Deus ou me eleva a algo edificante, é bastante moral, amém? Quando decidimos que, como cristãos, não temos obrigação de restringir nossos pensamentos e sentimentos, não tem nada a ver o que eu escuto. Se a letra fala de Jesus e se chama música cristã, eu escuto o que quiser. Não preciso restringir meus pensamentos e sentimentos. Não tem problema, será mesmo? De acordo com a profetisa, não eu. Quando decidimos que, como cristãos, não temos que restringir nossos pensamentos e sentimentos, somos levados à influência de anjos maus e invocamos a presença e controle deles. Como reagimos a isso? Isso nem precisa ser interpretado, está claro. Mas vamos ler o que diz e aplicar a música. Se digo que posso ouvir qualquer coisa, ou ver o que quiser, não é somente a música. Esses princípios são universais na caminhada com Deus. A realidade é que, se não restringimos tais pensamentos, mas permitimos que a música nos leve a qualquer lugar indevido, somos levados à influência de anjos maus. Não é o que ela diz? E invocamos a presença e o controle deles. Em outras palavras, possessão. Eu não quero isso. Pelo demônio. Adoraria ser possuído por Deus. Ele me ama, amém? Criou Deus a música para influenciar nossos pensamentos e sentimentos? Com certeza. Mas não há nada de errado se uma obra musical influencia você e toca suas emoções. Só precisamos ter cuidado com o que isto está fazendo. Conheço gente que, quando está triste, ouve música triste. Não é mesmo? Sejam honestos. Partiram seu coração, você está deprimido e triste, e você passou a ouvir música triste. O que há de errado com a gente? Deveríamos ter um antídoto. Está triste? Escute música alegre, amém? Mas não, sejamos solidários na dor. E há as que dizem, ele partiu meu coração, meteu um punhal no meu peito, e quando ouvimos música, nós mesmos nos perfuramos. Estamos nos matando, emocionalmente falando. Alguém se identifica com isso? Nem mesmo usamos a música de um jeito sadio. É preciso muito cuidado. Será que Satanás deixou a música de lado? Claro que não. Se achamos que Satanás deixou a música de lado, somos ingênuos e estamos muito enganados. O diabo não deixou a música de lado.
Ele vai fundo nisso e tem criado muita confusão. The Enjoyment of Music é um livro excelente, escrito por Joseph Masklis, onde ele escreve: o ritmo é o elemento da música mais intimamente associado ao movimento corporal, sensual, carnal, à ação física. Quando repetidos, seus padrões mais simples, que é exatamente o que faz o rock, conseguem ter um efeito hipnótico em nós. The Power of Sound. Estudos e pesquisas demonstram que ritmos fortes de tambores, com mais de 3 ou 4 batidas por segundo, colocam a mente em um estado de estresse, independente se o ouvinte goste ou não da música. Quando a mente está num estado de estresse, não importa se emocionalmente reagimos à música. Sim, nós gostamos disso. De fato, o nosso cérebro está sendo atacado, independente de gostar ou não da música. Se a mente está num estado de estresse, ela vai liberar opioides e um grupo de hormônios que funcionam como morfina, para ajudá-lo a voltar ao equilíbrio normal. O cérebro e sua fisiologia, ao perceber o ataque e a agitação, os dois hemisférios, se preferir, é o que acontece. Eles ficam fora do equilíbrio e agitam-se um contra o outro. O corpo quer saber o que está atacando. Então livera esse hormônio que atua como morfina. E adivinha o que acontece? Ok. Então, mesmo ouvindo a música pesada, estamos recebendo doses como morfina. Esses opioides, quando provados muitas vezes, são viciantes e o ouvinte busca a sensação de droga outra vez. E por isso que as pessoas vão de músicas menos para mais pesadas. Começa com rock leve, pois ainda agita, é leve. Talvez emocionalmente ou audivelmente seja algo leve. Mas neuro e fisiologicamente falando, ainda é sentida como um ataque. O cérebro não gosta disso. E há motivos pelos quais não dá para tratar hoje, mas o analisamos no seminário de 12 horas. Então a gente recebe o estresse. Estamos sendo atacados e liberamos essa morfina, esses opioides. Então, com o passar do tempo, ficamos viciados nessa sensação e passamos de música leve a mais pesada para obter o mesmo alívio. Além disso, os fortes ritmos de tambores liberam gonadotrofinas no corpo, hormônios sexuais que aumentam a excitação sexual. Como cristão, não deveríamos ser cuidadosos quanto ao que entra em nosso corpo. Se você pudesse tomar um comprimido que aumenta a excitação sexual, há alguns por aí. Se você era um cara solteiro, seria prudente ingerir algo assim? Sim ou não? Se você é pai, seria prudente deixar seus adolescentes tomar tais comprimidos e andar por aí sexualmente excitados? Adivinha? A música errada é esse comprimido. E se estamos ouvindo tipos errados de música, com tambores fortes, síncopes, ritmos, o que vamos analisar em instantes será liberado um opioide, essa dose de morfina. Mas também a gonadotrofina. Nós dizemos aos jovens para se manterem puros, mas permitimos que ouçam coisas que os imbuem quimicamente de hormônios sexuais. A música pode ser seu melhor amigo, ou seu pior inimigo. Estão entendendo? Faz sentido? Continuando. A música grave, alta e estrondosa tem um efeito similar. E é fácil saber por que os rapazes preferem esse tipo de música, pois estimulam a liberação de opioides. Estimulam os seus hormônios, ou os dois. Meus filhos, de 12 e 14, não escutam essas porcarias. De maneira nenhuma. Já é muito difícil ser cristão em 2012. É sério, já perceberam isso? É muito difícil crescer como cristão hoje do que há 10 ou 20 anos. Há 20 anos, nem havia internet. Hoje, no celular, dá para ver e ouvir qualquer coisa pelas ondas do ar. O diabo é chamado de príncipe da potestade do ar. É importante notar que a música serve a um propósito. Mensagens aos jovens.
A história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões quanto aos usos e benefícios da música e do canto. Corretamente empregada, quer dizer que a música pode não ser devidamente empregada, amém? Corretamente empregada é um precioso dom de Deus, destinado por um designer, e seu nome é Jesus Cristo, destinado a elevar a pensamentos e coisas mais elevadas e nobres, a inspirar e enaltecer a alma. Se ouvimos algo contrário à destinação original de Deus, usamos a música de um jeito que nunca foi o planejado por Deus. Faz sentido? Vamos ver rapidamente a história. Desde 1450 a 1960, e vai ser isso, geralmente no seminário passamos 3 horas nisso. Vou passar somente 8 minutos com vocês. Mas passamos 3 horas da história universal, desde 450 a.C. até 2012. E trazemos Justin Bieber, Taylor Swift e todos esses artistas novos desta época. Analisamos tudo metodicamente. É engraçado, em cada gênero musical, veja os idosos, ao chegarem à década de 40 e 50, lembrando-se de seus tempos. Na década de 60, 70 mesmo, nos anos 80, os de minha idade se identificam. E chegamos a Justin Bieber e a reação, não! Este seminário de música vai tocar o calcanhar de todos, incluindo o meu. Analisamos a Renascença, e é o Renascimento, de muitas mudanças no modo de se criar música. Os compositores se preocupavam com 3 áreas da música: sacra, secular e instrumental. Vamos ouvir um trecho sacro da Renascença. Sacra? Linda, não é mesmo? Agora apertem os cintos. Vamos usar a música secular dessa época. Do que estão rindo? Isso é música secular da Renascença. O ponto é que a música era muito similar e com propósito. Até a música secular era amplamente criada por funcionários da igreja. E servia ao propósito que Deus destinou para a música. Com o tempo, mudamos o uso da música. Nessa época, as músicas eram semelhantes em natureza e tinham ritmos e melodias suaves e agradáveis com fraseados equilibrados. Nessa época da história, a América não tinha sido descoberta. E tudo era música europeia. Quando descobriram a América, trouxeram sua música basicamente a clássica. À medida que a América crescia, surgiram gêneros diferentes, que não temos tempo aqui para ouvir. E pelos anos 1800, na América, ao se desenvolver ainda mais, uma mancha em nossa história. Escravos da África vendidos a comerciantes brancos na América do Norte. Trouxeram consigo da África suas práticas ritualísticas religiosas conhecidas como voodoo, amplamente envolvidas em tambores tribais. O motivo pelo qual falamos isso é que a América se tornou um caldeirão para uma explosão musical. E começamos a exportar ao mundo nossa nova música. E todo mundo ficou louco por ela. Aconteceu na América. Se fosse na Europa, falaríamos disso. Se fosse com um grupo mexicano ou asiático, falaríamos disso. Não estamos aborrecidos com os africanos. Só estamos mostrando a história e como ela aconteceu. Estão todos me entendendo? Sim? Ok. John H. Steele, especialista em cultos religiosos pagãos, escreveu em seu livro The World of the Unexplained
O seguidor do voodoo busca incorporar um Loa, Deus inferior, em si. Quando estive na Suécia, o presidente da Associação Africana estava lá conosco. Estava ensinando isso por 10 dias. Depois disso, ele veio falar comigo, me pedindo para ir ao Quênia para ensinar isso por lá. Porque tudo o que eu dizia era exatamente a realidade de lá. O seguidor do voodoo busca incorporar um Loa, Deus inferior, em si, retorcendo-se e saltando numa dança enquanto tambores tocam ritmos complexos. Tem uma palavra-chave aí. Quando o ritmo certo é achado para um Loa individual, chamaríamos isso de demônio. O dançarino o recebe e o demônio entra em sua alma. A religião é estritamente dionísica, em outras palavras, muito sensual. 3 coisas que sempre haverá em ritos pagãos ou cultos ritualísticos. 1. Drogas que afetam a mente. 2. Música polirrítmica ou música com ritmos complexos. E 3. Sempre haverá sexo. Sexo, drogas e rock and roll. Já ouviram essa expressão? Interessante. Então, sabem de onde veio o nome rock and roll? Alguma ideia? Será que tem raízes sadias, belas e valorosas? Não. Com a explosão dessa mistura de música americana branca e essa nova música africana, eles começaram a se unir. E começaram a desenvolver o blues, rhythm and blues, e deu luz a isso que chamamos de rock and roll. Há um DJ que cunhou o termo rock and roll. Ele percebeu que os jovens ouviam esse tipo de música e fazia com que eles se envolvessem em coisas impróprias, íntima e sexualmente falando, com outra pessoa, no banco de trás do carro de seus pais. Isso fazia o carro balançar, se agitar. Só a título de informação. Vamos adiante. Dr. Richard Rodgers continua. Os tocadores de tambor geralmente arrastam os pés ou balançam o corpo e dançam com impulsos para ajudá-los a manter o contato com a batida principal, principalmente quando o ritmo é sincopado. No seminário completo falamos muito sobre isso. Aqui só vou dar algumas ilustrações verbais rápidas. O que significa síncope? Em primeiro lugar, a síncope não é algo do diabo. Os conservadores vão querer me expulsar, mas ouçam primeiro. A síncope não é do diabo. Síncope é como o tempero do feijão. Quem gosta de tempero de feijão? Todo mundo, claro. Mas quem gosta de derramar todo o saleiro no feijão? Ninguém. Por quê? Como é que fica o feijão? Ele se perde por completo. Numa mistura, a síncope só é apropriada um pouco aqui ou ali, se é que desejamos colocá-la. Assim como temperar o feijão. Mas o que é a síncope? Numa música com tempo normal, tipo 4/4, e o acento estiver no primeiro tempo, temos algo assim. Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Isso é compasso 4/4, com o acento no primeiro tempo. De fato, se você quiser tocar um tarol, não teria problema nenhum. Christian Berdan disse, não tem problema com os tambores? Sim, no SI. Isso mesmo. Mas também estudei o assunto e você não vai refutar isso. De fato, você pode tocar uma música tipo marcha, um tambor para marchar, a cadência da marcha. O tempo forte é o primeiro e positivamente o terceiro. Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Como cantam as crianças? Cristo tem amor por mim, com certeza. Viram? Está no primeiro ou terceiro tempo. É natural. Olha o que acontece quando, em vez de Cristo tem amor por mim, nós mudamos do primeiro para o segundo tempo. Ouçam isso. Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim, por amor de mim morreu. Vocês ouviram a diferença?
Indo para o terceiro tempo. Cristo tem amor por mim e com certeza eu creio assim. E por amor de mim morreu. No quarto tempo, essa é mais difícil para mim. Cristo tem amor por mim e com certeza e creio assim. E Só fizemos passar Desculpem. A gente faz tanto em sequência que fica um pouco difícil. Passando o acento do primeiro e terceiro para o segundo, terceiro ou quarto tempos. E aí começa a bagunça que chamamos de síncope. Em uma das minhas músicas no CD de Natal, tem a música Povos Cantai e a síncope em um lugar. Mas é somente um acento. O problema vem quando podemos colocar energia e interesse numa música. Se colocarmos um acento aqui e outro ali, faz sentido. Entendam isso. O que o diabo faz é pegar a síncope, que faz o córtex pré-frontal entrar em curto-circuito, o lobo frontal moral, põe você em um padrão cerebral alfa, e toda a informação que vem entra sem ser discernida no momento. Sabiam disso? Os elementos polirrítmicos põem a parte frontal do cérebro em curto. Toda a informação que entra, fazem filmes e programas assim. Você entra em um padrão de curto. Não é bem curto-circuito, mas é o jeito mais fácil de falar. E você entra num padrão alfa, sem analisar as informações que entram. Não seria assustador ficar vendo ou ouvindo coisas erradas sem analisar nada? Entra direto e muda nosso caráter? Então, já falei isso. Quando o ritmo é sincopado, juntando as ideias, a síncope bagunça a acentuação. Eu sei que é uma explicação curta. É como abrir uma grande caixinha de surpresas. Leve o DVD e saberá mais. Não falo para vender, mas para informar, amém? Durante os rituais que ainda ocorrem no Congo e Yorubaland, as camadas intricadas de toques de tambores ritmados são consideradas a fonte primária de quê? De forças divinas? De forças ocultas? Eles descobriram que são os níveis polirrítmicos e ritmos complexos que são batidos. Não importa. Tem um slide que costumo mostrar. No Japão, Europa, América, na parte das culturas pagãs, todas elas têm os elementos polirrítmicos. Não importa o local de onde veio. Não é um problema africano, mas mundial. Amém? Vamos ouvir amostras de voodoo. Amostras de voodoo do antigo ao contemporâneo. Isso é voodoo de verdade. Ouvem as camadas? Aí vem outro mais atual, mas ainda é voodoo. Vamos voltar a este aqui. E este aqui, este é bem moderno, tirado do iTunes. Não sei o que dizem, nem quero saber. Voodoo de verdade, a fonte das forças ocultas. O que fazemos é embalar tudo com uma letra diferente e chegamos à explosão dos anos 50. Na década de 1840, muitos africanos vieram a Cristo com permissão para ter suas igrejas. Uns se afastaram de vez dos tambores, louvado seja Deus. Outros os levaram consigo à sua nova fé. Cantavam os mesmos hinos que os brancos, mas com gritos, tocando contra ritmos em tambores, cabaças e troncos. Por fim, isso trouxe o surgimento do movimento da carne santa. Os congregantes ainda queriam possessão, só que a chamavam de Espírito Santo. Não parece loucura? Em vez de serem possuídos por um loa ou demônio, trazemos isso para o culto da igreja e queremos ser possuídos pelo Espírito Santo. A gente se debate no chão, fala em línguas. Estão captando a mensagem? Uau! Não é interessante?
igual aos adoradores pagãos. Só que agora acontece na casa de Deus. Ele se chama Espírito Santo. Vamos voltar a isso. E esse rapaz entra em cena. Seu nome é Aleister Crowley. Fundou a filosofia religiosa de Telema. Ele alega que a entidade Aiwass lhe disse para escrever esse livro específico da lei. Nesse livro da lei, a propósito, essa seria a raiz da igreja satânica, e vocês logo verão isso, lá diz, faze o que tu queres, será toda a lei. Faz o que quer, essa é a lei, faz o que quer. Sabia que essa é a lei? Não de acordo com Deus, amém? Porque Deus nos orienta a falar, não a minha, mas a tua vontade, seja feita na terra e no céu, e no meu iPod, e na minha TV. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. A filosofia satânica é totalmente contrária. É fazer o que você quiser, sem se importar com os outros. Veja a dicotomia, os lados opostos. Isso é bem interessante. Desejava usar a música para introduzir a nova era. Era o surgimento da era de Aquário, na década de 60 e 70. Quem conhece o espírito de profecia vai se arrepiar agora. Desejava usar um exército de jovens para doutriná-los com "Faze o que queres". Citação direta de seu livro. Ele quer doutrinar nossos jovens. E vocês já foram jovens. Ele quer doutrinar todos nós. Quer ajudar-nos a ser discípulos seus, e não de Deus. E temos esses caras. Uma mescla de ritmos africanos, já que falamos. E essa filosofia, faz o que tu queres. E temos a síntese de duas culturas que, por fim, dão luz a grupos, como Bill Haley e The Comets, em 1954, começaram a escrever música de sucesso, como bandas de brancos usando formas derivadas dos negros. Ousaram entrar no rock and roll. Então introduzimos outros instrumentos, como a guitarra elétrica. Na verdade, qualquer instrumento pode ser tocado indevidamente, com síncopes e elementos polirrítmicos. Então, trazem a guitarra elétrica. Mesmo o jeito que Bill Haley canta a música que ouviremos é de natureza polirrítmica. Então, tem algo que temos que entender. No ambiente tribal, há um grupo de pessoas que tocam todos esses tambores. Não tenho tempo para dar-lhes toda a história. Por fim, criaram um instrumento, o kit de tambores, ou bateria. Permitia que alguém se sentasse no que chamam de trono e com 4 membros pode tocar o que antes era preciso uma tribo. Não se esqueçam disso. Podiam tocar as batidas polirrítmicas e sincopadas, com uma só pessoa nesse kit de tambores. Chegam ao lugar onde buscamos essa experiência superior, até mesmo em nossa música, e achamos que estamos indo a um lugar incrível, mas não vamos a um lugar. Vamos com alguém que está nos possuindo. Isso é forte, e eu sei, mas é preciso estudar. Essa coisa toda pode ser perigosa e também pode ser a melhor das bênçãos. O diabo trabalha mais forte, onde pode agarrar mais gente. Então, nos anos 50, 60 e 70, a música se tornou diferente do planejado por Deus. Drogas, rebelião e total indiferença por qualquer autoridade em alta. E por fim, a música ousou glorificar abertamente o diabo. Logo trataremos disso. Então, acho que já ouviram isso. Ouçam os elementos polirrítmicos. Ouçam. Tudo polirrítmico, até o jeito de cantar. A coisa é toda polirrítmica, mas é divertido, Christian. Lamento. E concordo. Já ouvi muita música dos anos 50, 60 e 70.
Eu gostava mais das dos anos 40 e 50. O problema é que emocionalmente podemos reagir de um jeito. Neuro e fisiologicamente reagimos diferente. E é bem perigoso. Faz o que tu queres, está em alta. Nós decidimos o que acontece, nós decidimos o que fazemos, o que fumamos, o que comemos, nós decidimos o que vestir, como falamos, como agimos, aonde vamos. E faz o que tu queres, se torna, faça do seu jeito. É a filosofia do diabo, só que numa linguagem diferente. Não é interessante? A juventude ficou envolta nessa rebelião revolucionária. Faz o que tu queres. Permeou essa era, principalmente nos 60 e 70. Logo, ninguém questionava nada ou ninguém, nem se seguia a ninguém. E alguns dos elementos satânicos em certos grupos foram ocultos. Por exemplo, os Beatles. Não temos muito tempo agora. Os Beatles foram apresentados pela mesma gravadora que os Rolling Stones. A mesma gravadora servia os dois grupos. Se você é um rebelde, sirva-se aqui. Ouça essa música, Rolling Stones. Se você for um mocinho, ouça os Beatles. Eles só querem pegar na mão. Eles até usam paletó e gravata pretos. Tá aí a reforma do vestuário. Eram só as músicas divertidas, mas começaram a ficar sombrias. Temos muitas informações sobre os Beatles, e lamento informar, mas não passam no teste. Mas vamos ouvir isto. Nem é preciso pensar para saber de onde vieram os Rolling Stones, porque o carro-chefe do disco é Compaixão pelo Diabo. O diabo precisa de compaixão? Não, claro que não. Absolutamente. Acompanhe a letra e ouça como começa a música. Digam-me o que é isto. O que é isso? O próprio voodoo, vocês nunca imaginaram. Acompanhe, ouçam. Adeus, córtex pré-frontal. Permita-me apresentar. Sou um homem de posses e de bom gosto. Estou por aí há muitos anos. Já roubei a alma e a fé de muitos. Estive lá quando Jesus Cristo teve seu momento de dúvida e de dor. Garanti que Pilatos lavasse as mãos e selasse o seu destino. Prazer em conhecê-los. Espero que adivinhem meu nome. Direto do inferno, na música, dito por minha irmã mais velha que sabe das coisas. Então, diga-me se Deus planejou músicas assim. Sem chance. Isso tem sido usado pelo diabo para propagar suas ideias e forçar nossa conversão. Isso é blasfêmia. Xuxim, século 6 a.C., para mudar hábitos. A propósito, as pessoas sabem disso há muito tempo. Para mudar hábitos e costumes das pessoas, não há nada melhor que música. Anton LaVey sabia disso. Ele pega o bastão de Crowley e cria a Igreja de Satanás oficial. Escreveu a Bíblia satânica. Quase o que tu queres será o todo da lei, diz Crowley. Se tornou a filosofia e doutrina oficiais da Igreja de Satanás. A tela não ajuda, mas tentem ver. Mas isso se chama o sigilo de Baphomet. É um pentagrama invertido com olhos, chifres, orelhas e barbichas de bode. Trata-se do símbolo do próprio diabo. Na verdade, este é um símbolo do diabo. Ou assim. Este é o diabo. Estes são os chifres. Isso é o que significa. Isso não é eu te amo. Esse é diferente. Eu te amo. Mas este é o símbolo do diabo. O que me repulsa é que em muitos concertos cristãos, crianças e cantores ficam acenando os símbolos do diabo.
Há 12 anos que faço concertos e garanto que nunca vi ninguém acenar o símbolo do diabo em meus concertos. Por quê? Porque a música não tem a linguagem corporal satânica. Entendem? Amém? Leva e diz, vamos levá-los a um lugar onde se esqueçam da lógica. Aqui é onde temos raciocínio lógico, no córtex pré-frontal, que nos DVDs passamos mais de 1 hora falando como funciona o cérebro. Vamos levá-los a um lugar onde se esqueçam da lógica e só façam o que quiserem. O que está de errado com os elementos polirrítmicos? Na música sincopada que ouvimos, é que ela tira o córtex pré-frontal. Joga isso para fora e agora fazemos o que sentimos que devamos fazer. Isso é bem interessante. No artigo Alta Tecnologia nas Frequências Baixas, o repórter Jason Sneed escreve sobre um grande clube. DJ Darling, ou Bass Nectar, representa a onda de sucesso dos DJs. Toca mixes incríveis em pistas de dança dos Estados Unidos e em outros países. Seus shows têm a sensação futuro primitiva de total rebeldia, resultante da unidade tribal de envolvimento do público. Em outras palavras, quando ele toca, tudo vira uma tribo. Bem, vamos ouvir. Vocês vão se impressionar. Lembram desse clipe de voodoo? Foi o primeiro que tocamos. O segundo. Eu estava preparando este seminário com a guia de Deus. Eu uso um software de edição de áudio chamado Pro Tools. Eu tinha uma faixa e coloquei este clipe aqui. Essa é a música de Bass Nectar. É música de balada. Fazem todas as coisas. Pense nisso. E quantas baladas tocam Mozart? Por que não? Porque Mozart deixa a mente intacta, mas essa coisa não. De repente você começa a beber, o que também mexe com o lobo frontal, e sem notar começa a falar baixaria e olha para mulheres estranhas. A Bíblia diz isso. Deus disse, toque essa música. E em outra faixa, coloque o voodoo por cima e veja o que acontece. Será que se casam? Eu vou dizer quando o voodoo entrar. Digam-me vocês. Preciso dizer alguma coisa? É voodoo sobre voodoo moderno. Nos anos 80, a música teve um conteúdo mais sexual. Faz o que tu queres, se tornou viva e deixe viver. Mesma filosofia. Quem viveu essa fase? Faça do seu jeito. Quase todos vivemos isso. Mas é a mesma filosofia diabólica. Nos anos 90, o conteúdo se tornou bastante explícito. E pela primeira vez, havia rótulos de advertência nos discos, dizendo contém material explícito. Isso nunca tinha acontecido. Um pouco nos 80, mas antes disso, nunca com conteúdo explícito. Nos anos 2000, vimos pessoas como Marilyn Manson. Esse roqueiro pegou 2 de seus ídolos. Marilyn Monroe, o primeiro nome, e Charles Manson, o assassino. E juntou os nomes, Marilyn Manson. Ele diz, não sei se alguém já entendeu o que queremos. Atrair as pessoas. Uma vez dentro, passamos nossa mensagem. Quer dizer que o diabo tem discípulos e apóstolos? Claro que sim. E são bem patrocinados. Espero que vocês não estejam enchendo os bolsos deles. Encham a casa do tesouro de Deus. Espero ser lembrado como alguém que colocou um fim ao cristianismo. Se alguém se mata por nossa música, é menos um estúpido no mundo. Ele acrescenta, eduquem melhor seus filhos, ou eu os educarei. Citações diretas. 1 Tessalonicenses 5, 21, 22 diz, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal.
Seria o death metal uma aparência do mal? Essa é fácil. Claro que sim. E quanto ao death metal cristão? A propósito, existe isso. Agora é que o coração sai pela boca. Death metal cristão. Death metal cristão. Não tem algo de errado nisso? É um paradoxo, exato. É como mega bonsai. Mega bonsai. Não encaixa. Inteligência militar. Brincadeira. De fato, é que não há como ter death metal cristão, rap cristão, screamo cristão, techno cristão. Como assim? Mas, amigos, o diabo sabe que somos tolos e ingênuos o bastante, igual a um monte de ovelhinhas, seguindo umas às outras e cair no abismo. Ele sabe que se colocar 7 letras depois de qualquer coisa, a gente compra até charuto cristão. A palavra de 7 letras é cristão. E pornografia cristã? Seria permitido? E cerveja cristã? Isso sim seria permitido. É cristã. Talvez pareça ridículo para vocês. Concordo. Mas parece que a música tem passe livre. Pois ninguém vai me julgar pelo que eu escuto. Muitos concordam que cerveja é um paradoxo, mas dizer que vocês não deveriam ouvir uma droga, que faz com que você tenha reações físicas e neurológicas, que usa drogas, aí já é exagero. Como é que é? Exagero nenhum. Isso é afastar-se do mal e a sabedoria de Deus. Amém? Que tipo de música glorifica a Deus? Em seu kit ao lado de vocês, vou pegar um aqui. Há um cartão dentro do catálogo. E é um presente para vocês. Se precisarem de mais, temos mais ao fundo e podem levar. Podem colocar na carteira, na bolsa. Se quiser, pode colocar bem aqui. Também será útil. Temos que garantir que nossas escolhas musicais passem no teste desse cartão antes de entrarem em ouvidos cristãos. Temos um teste musical. Temos esse acróstico, music. Se acabar, fale com o nosso ministério em shepherdscall.com e liguem para o número e forneceremos mais para vocês. Music. O M representa significativa, não banal. O U representa incontaminada, não mundana. O S representa espiritual, não carnal. O I representa inspiradora, não degradante. O C representa clara, não confusa. Falaremos de significativa, não banal. Ouçam esta música e digam-me se banalizamos o Evangelho. Esta é uma música cristã. Banalizamos o Evangelho ou ela é significativa? E se os desenhos se salvassem? Elementos polirrítmicos. Fred viu uma Flintstone cantando Yabadabaduya. Eu me alegro com a reação. Você ri. Porque é cômico. É significativo ou banal? Banal. Fazendo piada do Evangelho? Como assim desenhos salvos? Ir a Jesus para ser salvo é uma escolha pessoal. É um dom do céu. Não é para desenhos animados. Estamos banalizando, mas é engraçado. E as crianças adoram. A música continua e outros desenhos falam outras bobagens. Para mim, isso é incrível. Entendam de onde vem isso. Stan Morse, dono da World Records, maior selo da música cristã no mundo, também fundou a Amy Grant, CEO de Star Song Records, outra gravadora cristã enorme. Também é pioneiro e diretor do MCC, Movimento da Música Contemporânea Cristã. E ele diz isto após muitos anos de MCC.
Para ser franco, a maioria da música que existe hoje é insignificante. Há um abismo crescente entre o MCC e a igreja, entre o que realmente ocorre no mundo real do ministério, ou até mesmo no ministério da música da igreja e o que estamos fazendo no MCC. E esse é o cara que começou tudo isso. Um dos pioneiros principais que diz haver graves problemas. Não tem nenhuma conexão com a igreja, nem com o ministério da música. Quem estará por detrás de tudo isso? Agora o U para incontaminada, não mundana. Digam se isso é mundano. Teria vindo do céu? É incontaminada? Ou seria mundano? Quando fazemos isso, além de tocar os maus exemplos, também tocamos os bons para vermos e ouvirmos a diferença. Não há tempo para isso agora. Incontaminada ou mundana? Como se faz para andar com isso? Preciso ter cuidado. É sério, há 2 semanas estive no hospital. Louvo a Deus por estar andando diante de vocês. Mas tenho que atentar para certos movimentos. Incontaminada ou mundana? Claro que mundana. Não se pode ter uma letra de Jesus. Como era mesmo? Vou colocar Jesus Cristo em evidência, não se importa, pode parar, blá, blá, blá. Nem o conteúdo da letra glorifica a Deus hoje em dia. É mundana e não é contaminada. Em seus esforços para atrair o povo. Essa é a alegação. Precisamos atrair as pessoas. Precisamos soar como eles e dar-lhes algo que estão acostumados. Esta é a resposta errada. De jeito nenhum. Por quê? Amigos, não temos que dar o que eles já têm. Temos que dar-lhes algo diferente. Ser a alternativa à porcaria que há lá fora. Mas se soamos, parecemos e agimos como eles, de que vamos alimentá-los? Temos que ser um povo diferenciado, dando a trombeta ou o sonido certo, não o sonido mundano como os outros. Isso é fácil. Porque retirar-se do mundo. Não cresci adventista, fui convertido. Quando crescia no mundo, tinha acesso ao que quisesse. Vocês acham que, ao Espírito Santo começar a atrair meu coração, eu queria o que o mundo já me dava? Não, pois não me acrescentaram nada. Fui a várias igrejas, uma delas a pentecostal. Apesar de haver pessoas amáveis, maravilhosas e que amam a Deus, quando entrava lá e via a festança que faziam, com representações de teatro, com Satanás e Deus lá na frente, eu era ator e não podia crer que isso pertencia à casa de Deus. Será que essa música é daqui mesmo? Eu saí de lá, não queria isso. E vim achar uns cristãos conservadores humildes, que tinham algo diferente. Agora eu vou direto ao ponto. Talvez nunca mais fale no ASI, lamento. Se eu entrasse em alguma igreja adventista do 7º dia hoje, será que eu deixaria o local? Em algumas delas, sim. Amigos, essa é a realidade. Talvez não saibam por viverem sempre no mesmo local. Eu viajo o mundo todo por Deus. Eu vejo e escuto. Já estive em igrejas no púlpito que, quando a música começou, pedi licença para sair e orar. O que vou fazer? Pela graça de Deus, apresento este seminário. E em seus esforços para atrair o povo, os mensageiros de Deus não devem seguir os métodos do mundo. E ponto. Ou, se preferirem, ponto final. É isso. Temos que dar-lhes uma alternativa e não tentar soar como eles. Revista Time, isso parte meu coração, pois é uma revista mundial e até eles veem o problema. Os artistas do MCC são idênticos, a não ser pela letra
aos artistas seculares. Ao olhar para eles, eles se vestem iguais, falam iguais, agem iguais, vestem-se iguais, tudo o que fizer é igual. Mas eles têm música cristã, a revista diz que não. Nem a música é diferente, a não ser pela letra. Hoje em dia, nem a letra é abertamente cristã. Essa tão ambígua que não dá para identificar. Deveríamos saber se a música é ou não cristã. Querem uma novidade? A música cristã não é para o mundo. A música cristã é para o cristão. A música mundana é para o mundo. Eu mesmo já tive esta percepção. Qual o problema em criar uma música que cruza fronteiras e que vai ao mundo secular? O que há de errado nisso? Se faço uma música adequada e ela entra no mercado secular, não seria incrível? Seria, mas não deveria ser minha meta. Minha meta é ministrar ao povo de Deus. Por quê? Escutem bem. Como são discernidas as coisas espirituais? Espiritualmente, eu já ouvi a música do mundo. E quando acordei para tudo isso, comecei a tocar outras músicas e fiquei surpreso ao notar que tinha ouvido isso toda a minha infância, sem saber que era música cristã. Por quê? Porque quando se fala que o diabo está na sua cola, isso não faz sentido, é só uma expressão, não tem nada de mal, porque ainda não se entende, por ainda não ser cristão, criado em uma escola secular, que há um diabo de verdade que quer roubar sua alma. Você não sabe do grande conflito, não sabe dessas coisas. Eu não serei convertido por uma música cristã, como alguém do mundo. Não vai acontecer, a menos que Deus já esteja operando nessa alma por meio do Espírito Santo. Está fazendo sentido? Nossa meta não deveria ser converter o mundo com a música, mas por meio do Espírito Santo, converter o mundo pela palavra. S para espiritual, não carnal. É espiritual ou há uma sensualidade estimulando a carne? A música sussurra ao ouvido de um jeito muito íntimo e impróprio. Ouçam como esta mulher canta a Cristo como a um amante. The chance before, but I wanna tell you now. Ela está cantando para Cristo. Será que estava mesmo? Devemos amar a Cristo, amém? Mas não nesse sentido, vocês me entendem? Até a música tinha um fundo sincopado, retardando. Até o som grave do baixo parecia reproduzir a linguagem corporal da canção. Concordam comigo? Ela parece ir deitar-se num piano de cauda, em um bar ou numa boate. Deus nos livre que essa mulher se levante para cantar isso na igreja. Temos que ter cuidado com a música que escolhemos, sobretudo no culto de adoração a Deus, na casa de Deus, pois podemos fazer alguém cair e pensar coisas pecaminosas, bem no culto divino. Imagine essa mulher cantando isso no culto divino. A minha mente trará coisas de um passado que eu não me orgulho, e eu deveria adorar a Deus. Você não sai da minha cabeça. Deus tenha misericórdia. Anthony Campolo, ele escreve sobre o Festival da Criação, um festival musical cristão, tipo o Woodstock dos cristãos. Esse é outro assunto. É um tipo de Woodstock para cristãos em todo o mundo. Não existe mais, pelo que eu ouvi. Foi em 97 quando ele escreveu isso. Eles vêm e tocam todo tipo de música, e isso é o que diz sobre essas incríveis bandas cristãs. Estar nos bastidores das bandas famosas, antes de entrarem no palco, é totalmente assustador. Não parece um bom testemunho. O egocentrismo, a linguagem que usa, o ódio pelos outros. Mas na hora do show, sobem ao palco e dizem: estamos todos unidos em Cristo e no amor que compartilhamos. Tenho muito de mais informação do que somente esta, sobre o que realmente ocorre. Drogas, adultério, palavrões, de todos esses grandes artistas e bandas. Por quê? Amigos, reflitam nisso.
A música que escrevem está moldando o caráter deles. Mas não vai me impactar? Ah, vai sim. Claro que sim. Tem que impactar. Foi projetada para isso. E inspiradora, não degradante. Diga-me se é inspiradora ou degradante. Está inspirando você a pensar em Cristo, em coisas celestiais? Está elevando ou enobrecendo seus pensamentos? Ou está degradando tudo e só desviando seu foco? É música cristã! I'll never wake up without an overdose of you. I don't wanna live, I don't wanna breathe. Just to feel you next to me. You take the pain out of me. A realidade é... A sensação é a mais hardcore e satânica possível. Não quero acordar sem uma overdose de você. Ele usa termos de tráfico e une isso a uma relação com Cristo. Isso é repugnante. Ao analisar um concerto de áudio Adrenaline de C-Talk, uma batida muito grave, alta e incessante foi a marca predominante de ambas as bandas a noite toda. Os músicos de Adrenaline levantaram a multidão ao agitar a cabeça. Não me parece adoração, nem louvor a Deus. Os músicos de Adrenaline levantaram a multidão ao agitar a cabeça e saltar pelo palco ao som de sua música Red Rock. Praticamente não havia autocontrole no palco. A multidão parecia drogada com a música alta. Jesus veio para dar paz. Veio nos oferecer calmaria em meio à tempestade. Ele não veio para criar mais caos em nossa vida. E caso haja caos, com sua permissão, Ele nos ajuda e teremos paz ao passar pelo caos. Mas hoje, trazemos o caos para o nosso iPad, iPod, fones de ouvido, em nossos carros, no trabalho, no elevador. Já notaram que a música no elevador mudou? Antes era uma música calma. Sabe por quê? Porque muitos têm medo de elevador. Psicologicamente, pensamos em tocar músicas suaves para acalmá-las. Aí você escuta essa música leve e o medo diminui. As pessoas morrem de medo de elevadores por claustrofobia. Há 3 semanas, peguei um elevador e a música era pesada. Eu achava que íamos cair. Ou algo proibido vai acontecer aqui? Vamos cair no buraco? Uau! Até a música do elevador está mudando hoje em dia. Antes, a música ajudava a gente, agora não tem importância. É um convite a ir ao abismo com eles. Editor da revista MCC. Essa é a revista do movimento da música contemporânea cristã. Eu assino para saber o que dizem. Veja o que eu li. John Steele, o editor, queixou-se de que algumas músicas cristãs, ele mesmo usa aspas, de hoje, são tão desprovidas de conteúdo espiritual que ninguém entende seu significado, somente as mentes muito férteis. Testemunhos para a igreja. A música é ídolo adorado por muitos professos cristãos. Satanás não faz objeções à música, uma vez que aposta tornar um canal de acesso à mente dos jovens. Acha que o diabo está vivo e ativo? Está sim. Acha que ele joga para valer? Com certeza. Isso não é brincadeira. Não dá para jogar de novo. Tudo quanto desviar de Deus a mente serve aos propósitos do inimigo. Ele atua através dos meios que mais forte influência exerçam. Se unirmos o que lemos, vemos que Satanás pode usar muito bem a música, contanto que para seu benefício, é um dos meios mais fortes que ele usa para manter o maior número possível numa aprazível absorção, enquanto se acham paralisados por seu poder. De fato, estão mentalmente paralisados. Não conseguem discernir o certo do errado, pois o tipo errado de ritmos e batidas causa curto no lobo frontal. Entrando no padrão alfa, como vimos. O diabo sabe do que faz, e é muito bom nisso. Ele era regente no céu, sabe um pouco de música.
Hoje, reunimos milhares de pessoas nessas igrejas. Dezenas de milhares de pessoas. Não as levamos para adorar, abrimos-lhes a palavra e permitindo que o Espírito Santo converta a alma. Mas deixamos que suas emoções tomem conta de si. Alimentamos suas emoções e elas sentem a Deus no culto de adoração. Elas sentem a presença de Deus. Isso não para nunca. Agora, temos catedrais enormes, com 43.500 membros, como a de Lakewood, de Joel Osteen. O que não mostram é os cânticos antes do culto. Tem de levar as pessoas a um estado onde voltarão no outro domingo. É preciso ter essa experiência emocional. Entendam isso. Trata-se de uma experiência fabricada do Espírito Santo. É fabricada, manipulada. Tem que voltar lá para sentir isso. Eu deveria poder orar em qualquer lugar e dizer: Senhor, não me sinto perto de Ti. Eu creio, mas ajuda meu coração descrente. Não sinto o Senhor perto de mim, mas eu creio. Se não ensinarmos as pessoas a terem comunhão com Cristo e o Espírito Santo vivendo nelas, e que creiam ainda que intelectualmente como vai ser quando sentirem que Deus não está por perto, não vai ser. O fato é que temos que ser cuidadosos em nossos cultos de adoração. Pois se introduzirmos algo errado, fabricaremos uma falsa sensação, que pode ser vista como a presença de Deus ou do Espírito Santo. Está fazendo sentido para vocês? Vamos avançar um pouco mais. E se o diabo, que de fato é músico, colocar no teu ouvido esse tipo de música, e agora você acredita que isso é a voz do pastor? As ovelhas ouvem sua voz, não é? O problema é que talvez estejamos ouvindo o pastor errado. Por isso nos faz sentir desse jeito. Creio que o diabo vai usar música no fim dos tempos ao personificar Jesus. Ao personificar Jesus. E muitos, pela música, dirão: este é o meu Deus, a quem esperava. A Bíblia diz: não vá, se disserem que está ali, não vá. Mas eu sinto o chamado, escutei essa música a vida inteira. E vieram seus cantores favoritos tocando suas canções favoritas e impróprias. Esse tem que ser Deus. Estão vendo o quadro como um todo? Isso tem consequências eternas. O que ouvimos no carro, na igreja, o que deixamos as crianças ouvirem, nos ajudam a andar com Deus ou a andar com o diabo e nosso eu. Escutamos músicas de meditação assim. A ideia é a tal oração contemplativa. A propósito, tudo isso caminha junto. E cantamos músicas assim. Cantamos isso por 20 minutos. Estou sentindo Deus. O transe vai vir agora. Adeus, córtex pré-frontal. Agora eu estou pronto para receber o que pregaram a minha mente. E agora eu sinto a presença de Deus. Amigos, no final dos tempos, podemos confiar em nossos sentimentos? Devemos andar por fé e não por vista ou emoções. Estamos terminando. A mente humana se fecha após 3 ou 4 repetições de um ritmo. Melodia ou progressão harmônica. Além disso, a repetição excessiva faz com que as pessoas percam o controle dos pensamentos. A repetição rítmica é usada por pessoas que estão tentando forçar certos valores em sua música. Já vi ministros de música bem intencionados me falar: qual é o problema de usar a música assim? Vamos dar-lhes uma boa mensagem em nossa letra. O que há de errado? Será que Deus usa de trapaça e curtos circuitos para nos hipnotizar e colocar sua verdade em nós?
Claro que não. Não usamos os métodos do diabo para ensinar o Evangelho de Cristo. Tem que ser uma escolha voluntária. Com inteligência e intenção, dizemos, estou escolhendo servir a Deus. E não servir a um Deus roboticamente. Agora reunimos milhares de jovens com essas sensações e emoções. E sentem que estão sentindo a Deus, que é a presença do Espírito Santo. Tudo isso em meio a shows de rock. Já ouviram falar da música Dias de Elias? São estes os dias de Elias? Com certeza. Mas isso quer dizer que é hora de fazer uma festança daquelas? Significa arrepender-se de pecados, converter-se e servir a Deus de todo o coração, mente e alma e levar isso a outros, amém? Ouçam, esse é o culto da igreja. Chegou a hora de sentir a Deus. Este é um culto. E a música continua nessa toada. Aí vem o meio da música. Elementos polirrítmicos. Já era. Mas estamos adorando a Deus. Ouvem os elementos polirrítmicos. O que Cristo tem a ver com isso? Ok. Essa é a questão. Que imagem de Deus isso traz à mente? Um Deus santo? Não. Um Deus baladeiro. Eu não sirvo a um Deus baladeiro. Eu sirvo a um Deus santo, a quem eu não sou digno da presença, nem mesmo de costas. Tirar as sandálias. Não vou tirar as sandálias. Vou fazer a festa na tua casa, Deus. Ouçam os tambores. Todos polirrítmicos. Já era o córtex cerebral, caso ainda haja algum córtex pré-frontal ativo. Vamos fazer um mantra por 3 minutos. Jesus, sinto a tua presença aqui. Não há Deus como Jó. Que culto maravilhoso. Senti a presença de Deus. Que imitação barata. Alguém já ouviu falar em Rick Warren? Escreveu Uma Igreja com Propósitos e Uma Vida com Propósitos. A adoração não tem nada a ver com o estilo, volume ou andamento de uma música. Deus ama todos os tipos de música porque Ele inventou todas. Se eu pudesse... Desculpem, irmãos. O fato é que... Continuando. Rápidas e lentas, altas e suaves, antigas e novas. Talvez você não goste, mas Deus gosta. Citação direta desse homem. Falso profeta. Eu dizia falso profeta de Deus, mas não. Apenas falso profeta. Orientação para a criança. Houve uma grande mudança, não para melhor, mas para pior, nos hábitos e costumes do povo com relação ao culto religioso. O contexto é culto religioso. As coisas sagradas e preciosas destinadas a prender-nos a Deus estão quase perdendo sua influência sobre nosso espírito e coração, sendo rebaixadas ao nível das coisas comuns. A reverência que o povo antigamente revelada para com o santuário, onde se encontrava com Deus em serviço santo, quase deixou de existir completamente. Entretanto, Deus mesmo deu instruções para o seu culto, elevando-o acima de tudo quanto é terreno. Não é para estimularmos a carne. A adoração não diz respeito a nós, mas a Deus. Não é egocêntrica, não é para preencher o meu ego. Deve ser teocêntrica.
centrada em Deus. Quando nos atemos ao que vamos extrair do culto, como nos sentiremos? A adoração é dar a Deus a honra e o louvor que Ele merece. Louvado seja Deus. Continuando. Perdão, minha citação agora. No decorrer da história da igreja, há exemplos gritantes de permitir ao paganismo ídolos e costumes dentro da igreja, a fim de fazer uma ponte para os pagãos. Infelizmente, sempre os pagãos venciam a igreja e não o contrário. Tentáculos da música pagã chegaram aos nossos dias. E espero que, como eu, você não queira nada pagão junto com a adoração de Deus. Louvado seja Deus. Gravem este momento. Há muitos lá fora indo a essas igrejas enormes. Tantas que nem consigo ficar de olho em todas em minha pesquisa. Tem essas pessoas indo ter com essas experiências emocionais. E muitas delas ficarão lá, a despeito da mediocridade de tudo. Mas outras sabem que o cristianismo não pode ser isso. Precisam de algo diferente, precisam de alimento. Estão fartas, precisam de algo capaz de transformar a alma e o coração. Muitas vão deixar essas igrejas sem saber que é de Cristo que carecem. Ninguém fala de Cristo, a não ser como um cara legal, que nos dá tudo o que queremos, contanto que ofertamos mais, pois Deus nos dará mais. Com tudo isso acontecendo, essas pessoas saem e concluem que o cristianismo também não funciona. Amigos, precisamos ser a alternativa quando essa debandada acontecer. Já começou. As pessoas que iniciaram essas igrejas diferentes de hoje notaram que não funciona assim. Elas atraem milhares de pessoas, mas não conseguem mantê-las. Tem que ficar trazendo mais, pois não é possível mantê-las. Isso não funciona. A única coisa que funciona é uma conexão íntima com Cristo, o justo, e vê-lo como nosso Salvador. Eu quero ser um daqueles. Espero que vocês também, que querem estar lá, em minha igrejinha no campo onde moro. Quero ser essa alternativa. Quero que alguém diga, é isso que eu buscava. Enquanto gravávamos o seminário de 12 horas, uma jovem me disse que frequentava a igreja do Nazareno. E era isso que tocava lá. Ela me perguntou, a sua igreja crê nisso? O programa foi lindo nesse dia. Cantaram os Neblets, as irmãs Cadet, tocando lindas músicas antes de começarmos o seminário. Ela perguntava se essa era a nossa música. Eu disse que na minha igreja, sim. Ela disse que queria passar a frequentar a minha igreja. Acho que tinha 12 ou 14 anos. Em um seminário louco sobre música, ela entendeu que não adorava a Deus. Uma jovenzinha entende. Última pergunta. C, para Clara, não confunda. Vamos ter um medley de canções. Faça-se essa pergunta. Alguém já ouviu a música Quão Grande És Tu? Alguém tem problema com o conteúdo da letra dela? Claro que não, é linda. Um dos meus favoritos em todo o Inário. Peguei um dos hinos mais conhecidos e uni trechos de vários cantores. O que quero que percebam é se vocês se distraem em algum momento quando os gêneros musicais começam a mudar. Seu espírito é de adoração, sendo levado a Deus, é a música usada adequadamente, no início ela é. Mas vejamos o que acontece depois. O argumento é que somente a letra importa. When I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, Adorável, I hear the rolling thunder, adequada. thy power throughout the universe. Estamos pensando em Deus. Mudou. Sings my soul, my Savior God to thee.
Algo errado? De fato, não. Não é a minha favorita. Mas não viola nada. Mudou. Then sings my soul, my Savior God to me. Que tal isso aqui? How great thou art, Não estão tão certos? how great thou art, when Christ shall come with shouts of acclamation and take me home. Estamos adorando? Joy shall fill my A música já desligou você de Deus? and I shall Com certeza. Isso é um hino? Desculpa. Não é essa a vontade que dá? Talvez não tão bobo assim. How great thou art, then sings my soul, my Savior God to Balada romântica. how great thou art, how great. Que tal essa aqui? Then sings my soul, my Savior God to Seu coração acelerou? how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Não deixe que ninguém lhes diga que é só a letra que importa. Amém. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval. E isto é chamado Operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal balbúrdia de ruído. Isto é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos, para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. Nenhuma animação deve ser dada a tal espécie de culto. Maranata, página 237. Mas se eu já me envolvi com isso, e estou numa igreja onde há coisas erradas acontecendo, e se fiz escolhas erradas e tenho músicas inadequadas em meu celular ou no iPod, no carro, se escuto as estações de rádio erradas, Senhor, se eu fiz todas essas coisas equivocadas, aquietai-vos e sabei que eu sou seu Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Nunca abrace nada que seja uma substituição barata da verdadeira ligação com Deus. O Espírito Santo derramado em sua vida. Oremos. Pai querido, passamos tão pouco tempo juntos. Queria que tivéssemos mais tempo. Oro para que, se tivermos feito más escolhas, e todos já fizemos, ajude-nos, Senhor, a lançar fora o diabo e colocá-lo fora de nosso lar, fora do nosso carro, fora das igrejas, Senhor. Rogamos-te que venha e purifique nossa alma. Senhor, eu te dou acesso irrestrito à minha mente, ao meu coração, a tudo que tenho. Senhor, vem e faça-se a tua vontade. Não mais o que eu quero, pois minhas melhores escolhas me trouxeram aqui. Fora da tua presença, Senhor. Oro para que nos salve,
Venha logo para que não morramos. Em nome de Jesus. Amém.